A pergunta é: o que pode acontecer no dia 25 de setembro de 2025? Mas a questão é, por que 2025? Bom, essa é uma data que, dentro do contexto da guerra envolvendo Israel e Hamas, é uma data que está prometendo que aconteça alguma coisa devido aos cálculos, né? Os cálculos indicam que essa data pode ocorrer algo envolvendo aí o contexto da guerra. Mas, por outro lado, vocês percebem que 2025 é um ano assim que promete, né? Promete porque muitos estão vendo como um ano aí que de inauguração ou de entrada, ou um ano que está prometendo também acontecer coisas que indicam que estamos chegando ao fim. E no termo, na contagem cronológica e bíblica, nós podemos ver que 2025 para 2031, que é o final do sexto milênio, então dá 7 anos. Lembre-se que a Bíblia ela não faz uma contagem cheia, né? Normalmente ela pega de ponta a ponta, considera o tempo aqui, digamos, 7 anos, né? 2025, 26, 27, 28, 29 e 30, dá 7 anos. É assim que a Bíblia trabalha. Veja alguns exemplos. Jesus, ele passou 3 dias na sepultura, uma vez que ele disse que ressuscitaria o terceiro dia. No entanto, a Bíblia, né, justamente na contagem que ela faz inclusiva, quando inclui o primeiro e o último dia, mesmo sem ser completo, então o que acontece? A sexta-feira foi dia primeiro, no sábado dia segundo e no domingo dia terceiro, então ele ressuscitou ao terceiro dia, como ele falou, né, porque a Bíblia usa essa contagem. Veja outros exemplos que nós podemos ver aqui. No caso dos reis, nos diz aqui no 26º ano de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirsa e sobre Israel, e reinou 2 anos. Olha, observe, no 26º ano de Asa, foi quando ele começou o reinado dele. Mas o que acontece? Que com a morte dele, né, então quem foi que reinou? O reinado de, eu acho que foi um antes desse aqui, o reinado de Zinri. Zinri começou a reinar no 27º ano de Asa, né, no lugar justamente de Elá. Então Elá começou a reinar no 26º ano e reinou até o 27º. Não sabemos em que mês ele começou no 26º, nem em que mês ele reinou no 27º. Mas a contagem de um ano para outro, a Bíblia diz que foi o quê? 2 anos. Está aqui, reinou 2 anos. Isso porque no cálculo bíblico é sempre assim. Ele pega de ponta a ponta e não considera que seja o tempo cheio, né? Ele não considera, independente de ser completo ou não. Mais um exemplo, veja aqui no caso do reinado também de Acasias, o filho de Acabe, né? Com a morte de Acabe, então Acasias começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 17º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos. Também ele reinou 2 anos. Começou a reinar no 17º ano de Josafá. Mas o que acontece? Que com a morte dele, então Jorão, filho de Acabe, já que ele não deixou filhos, então o irmão dele, Jorão, começa a reinar no lugar de Acasias, e começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá. Então, mais uma vez, perceba que Acasias começou a reinar no 17º ano de Josafá e reinou até o 18º. E a Bíblia diz que ele reinou 2 anos também, embora que do 17º ao 18º seria um ano e talvez nem um ano, né, na contagem cheia, dependendo do mês, quando ele começou e do mês que terminou. Mas a contagem da Bíblia é assim. Então, quando podemos entender agora que de 2025 até 2031 são os últimos 7 anos para o final do sexto milênio. E essa contagem, por isso que o ano 2025 ele tem muita expectativa, né, do que pode acontecer. Alguns até têm expectativa de em setembro, né, para os dispensacionalistas, eles creem no que haverá o arrebatamento secreto, né, as pessoas vão desaparecer. Bom, como essa é uma doutrina antibíblica, então a gente não tem nenhuma preocupação com isso, e não tem nem medo nem preocupação, porque é uma doutrina que nós já sabemos que ela é antibíblica. Não haverá arrebatamento secreto, porque a Bíblia diz claramente que Jesus, quando vier, ele vai arrebatar os salvos por ocasião de sua vinda, quando ele vier nas nuvens do céu, com poder e muita glória, todo olho verá.
E somente os salvos só vão subir quando Jesus voltar, não antes do que isso. Então, isso não traz nenhum problema para nós. Mas, para entender esse tema de hoje, eu recomendo que você assista o vídeo anterior. E no vídeo anterior, que falamos aí de Daniel 12, nesse vídeo eu falei de que haverá uma data que nós vamos estudar agora, essa data. E para você entender o porquê dessa data que nós vamos estudar agora, dê uma olhadinha aí nesse vídeo anterior sobre Daniel 12, para agora entender o que a gente vai explicar no contexto aqui da cronologia. Importante ressaltar que essa guerra Israel-Hamas, ela se encontra um contexto na cronologia bíblica, porque quando nós analisamos o estudo cronológico da Bíblia, vamos ver que essa data ela está encaixada dentro do tempo que está na cronologia. E no dia 7 de outubro, 7/10 de 2023, quando foi exatamente que se completou 483 anos da criação da Companhia de Jesus, que formam os jesuítas. Que nós sabemos que essa companhia ela foi criada para impedir o avanço do Evangelho de Cristo por meio da Reforma Protestante, o Evangelho que teve essa abertura através da Reforma Protestante. Então, os jesuítas foram criados como uma medida de contra-reforma, a contra-reforma da Igreja Católica para combater o avanço do protestantismo, ou seja, o avanço do Evangelho. E agora, para entender essa data 7/10, no contexto da cronologia, então vamos voltar um pouco lá atrás. A partir de Abraão, a contagem de Abraão, Abraão ele foi chamado, que é o chamado dele com 70 anos de idade. Os vídeos anteriores já explicam por que 70 anos, e nesse ano aqui 2080 AM, ou seja, depois de Adão, desde a criação. Então nesse ano 2080, quando Abraão tinha 70 anos, ele recebeu o chamado para sair de Ur dos Caldeus para ir para Canaã. Só que ele sai de Ur e para em Harã, e ali fica 5 anos, então somente com 75 anos é que ele sai de Harã e vai para Canaã, conforme Deus tinha mandado antes. Então, a partir do primeiro chamado, que ele tinha 70 anos no ano 2080, até a destruição de Jerusalém no ano 4040 AM, que é o ano 70 depois de Cristo, você vai ver que tem exatamente aí 1960 anos. E esse 1960 anos pode ser dividido em 4 períodos de 490 anos. O que é isso? Deus chamou Abraão para formar uma nação, não só a nação, mas como, poderíamos dizer assim, fundar a religião do povo de Deus, que conhecemos como judaísmo. E o judaísmo, então, ele perdurou desde Abraão, o chamado de Abraão, perdurou por 1960 anos. De Abraão até Josué, quando ele repartiu a terra, a terra prometida às 12 tribos, que foi no ano 2570 AM, então houve aí um período de 490 anos. Entre Josué e Josafá, aqui dá exatamente aqui o período da reforma religiosa de Josafá, mais 490 anos. De Josafá até o último ano descrito por Neemias, até o sacerdote Jadua nos tempos de Ciro o Persa, também aqui descreve aqui esse último ano, 421 a.C., então tem mais outro período de 490 anos. E desde o último sacerdote Jadua, descrito por Neemias, nos tempos de Dario o Persa, até a destruição de Jerusalém, mais 490 anos, totalizando 1960 anos. Então o judaísmo ele teve um período de 1960 anos aqui na Terra, desde sua existência a partir de Abraão. Esse foi o período dado por Deus, até que então, no ano 70, o judaísmo deixou de ser a religião, o povo de Deus, a nação de Deus, a nação escolhida de Deus. Jerusalém deixou de ser essa cidade especial, que seria a capital do mundo, se continuasse como povo de Deus. Mas uma vez que eles rejeitaram, e aqui então foi selado o destino dos judeus enquanto povo de Deus. Eles têm a mesma oportunidade de salvação como qualquer um tem, mas não mais um povo privilegiado de Deus. E a partir então agora da destruição de Jerusalém, no ano aí 70 depois de Cristo, nós vamos ver que até o ano 2030,
então de 70 para 2030, também corresponde ao mesmo período de 1960 anos. Observe que, mais uma vez, a gente pode entender claramente, né, que se Deus deu 1960 anos ao judaísmo, há de se entender que também o cristianismo também terá esse período de 1960 anos. Com a rejeição dos judeus enquanto povo de Deus, então quem passou agora a ter o legado de espalhar a mensagem de Deus ao mundo foram os cristãos. Os cristãos agora não mais restritam a nação, não mais restritam um território, mas os cristãos serem espalhados pelo mundo inteiro, como Deus, como Jesus mandou, né? Começando a pregar em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Então os cristãos é uma religião espalhada no mundo inteiro e tem sido assim desde que Jesus estabeleceu. Com a saída de Jerusalém, com a destruição de Jerusalém, os cristãos se espalharam pelo mundo, não se resumiram a um local específico, mas ficaram dispersos pelo mundo inteiro. E esse foi o projeto de Deus. E a partir então do ano 4040, né, AM ou 70 depois de Cristo, nós vamos avançando 490 anos depois, nós temos aí, esse aqui não corresponde, né? Nós temos aí o ano 560, que foi logo após a queda do Império Romano. Eu poderia colocar aqui Roma, né? Então temos ainda aí pouco tempo após a queda do Império Romano e já teve início aí a supremacia papal. 490 anos depois, então, tem mais ou menos aí o cisma, que ocorreu por volta aí de 1020, 1024, entre 1050, quando houve a divisão aí da Igreja Católica e com a Igreja Ortodoxa, né, do lado do Império Romano Oriental. E entre o cisma, mais ou menos, e até então aqui o ano 1540, então temos aí um marco importante da Companhia de Jesus, o último período dos 490 anos. Esse é que nós vamos aqui justamente dar um destaque, né, nesse último período. O que acontece nesse último período? Nesse último período, o Papa Paulo II, aliás, Paulo III, ele emitiu, né, ou assinou a bula Regimini Militantes Ecclesiae, aprovando formalmente a criação da Companhia de Jesus. Embora a companhia começou, né, com Santo Inácio de Loyola e alguns amigos seus formaram esse grupo, né, que daria justamente a origem aos jesuítas, mas formalmente a bula foi assinada exatamente no dia 27 de setembro de 1540, certo? Essa data que dá início aqui ao último quadro, né, ao último período de 490 anos. É justamente essa data que eu quero que vocês entendam que é uma data que tem um fundamento cronológico. Mas antes de entrar nessa data, eu quero mostrar para vocês que existe uma outra data recorrente, que eu já venho falado em outros vídeos, mas gosto sempre de ressaltar. É o dia 17 de Tishrei. E essa data 17 de Tishrei, esse ano de 2025, ele vai cair exatamente no dia 12 de outubro. Percebam só, né? Considerando que, como nós já falamos também em outros vídeos passados, que o primeiro dia de 2020, do ano 5.995, né, o primeiro dia pelo calendário bíblico foi no dia 29 de março desse ano, que nós anunciamos que começou o primeiro dia do ano 5.995. Com isso, o primeiro dia do sétimo mês cai no dia 26 de setembro, como está aqui, né? No calendário judaico é 23 de setembro, começa o ano novo judaico, né? O que eles comemoram aí a virada do ano no calendário civil. Mas no calendário bíblico, o dia 1º vai ser esse ano, dia 26 de setembro. Logo, o dia 10, que é o dia do Yom Kippur, o dia, né, dia do perdão, pelo calendário bíblico, vai ser dia 5 de outubro, num domingo. Tá aqui, vermelho é domingo, sábado aqui é a cor azul, né, e vermelho é o domingo. Logo, percebo que dia 17 de Tishrei, ou do sétimo mês, vai ser no dia 12 de outubro desse ano, que vai ser no domingo. Então,
de acordo com o calendário bíblico, nós vemos que essa data, realmente 17 do sétimo mês, ela está, ao longo da história, ela está conectada, e é uma data recorrente, e que, né, embora o calendário na época, no dilúvio, não sabemos que calendário era, na época de Babel, na época de Babilônia, o calendário babilônico, mas na Bíblia foi sempre tomado aqui como dia 17 do sétimo mês. A queda o dilúvio, né, a arca quando pousou nas montanhas Ararat foi dia 17 do sétimo mês, conforme está lá em Gênesis 8. E a Babel foi fundada aqui no ano 2030, nós já explicamos, e dando início aí à Babilônia. A Bíblia não fala realmente em relação a dia e mês, mas, né, pela analogia de outras datas, a gente pode considerar também que pode ter sido essa data. Mas o que a história afirma claramente é que a queda de Babilônia ocorreu no dia 12 de outubro, e foi no dia 17 do sétimo mês, 17 de Tishrei, que ocorreu a queda de Babilônia. Isso, inclusive, está na crônica de Nabonido, né? Embora ele diga lá que foi 16 de Tashiru, ou Tashri, mas aí a Bíblia, lá em Daniel, diz claramente que naquela mesma noite Belsazar foi morto. Então, a noite já é o pôr do sol, então foi dia 17 que ocorreu a queda de Babilônia, dia 12 de outubro. Assim como também ocorreu a descoberta da América, né? Um novo mundo que para alguns é considerado como a Terra Prometida, a descoberta da América, que ocorreu no dia 12 de outubro de 1492. Né? Eu creio que não foi uma mera coincidência Deus ter feito com que o navio só chegasse lá, né, de Colombo, né, a esquadra de Colombo só chegasse na América, né, exatamente na data de 12 de outubro. Isso porque Deus está dirigindo a história, está dirigindo tudo. Então há de se esperar que 12 de outubro do ano 2030 haja algum evento também nessa data. Pode ser que haja até antes, até esse ano mesmo, né? Ou seja, a partir de agora, de 2025, em algum ano desse até 2030, esse ano, essa data 12 de outubro, pode ter algum evento, né? Pode ter algum acontecimento dentro do contexto da cronologia bíblica. E já expliquei mais uma vez também que, com base aí nessa data, quando a gente agora vai fazer os cálculos, então observe que esse cálculo de 22 de outubro, que o grupo milerita, né, conseguiu calcular como a volta de Jesus, quando nós calculamos a quantidade de dias, a quantidade dos dias baseada em anos solares, 2.300 anos solares, ele corresponde a 840.058 dias. Então, nós agora fazemos um calendário gregoriano proléptico, ou seja, pegamos o nosso calendário atual e regredimos a um tempo que ele não existia. Mas quando fazemos isso, exatamente o dia 22 de outubro ele vai corresponder ao dia 12 de outubro, quando então foi que Artaxerxes assinou o decreto no ano 457 a.C. Isso aqui é um cálculo e realmente não tem como errar. Para comprovar isso, eu vou mostrar aqui para vocês. Observe aqui, né? A partir do 12 de outubro do ano 457. Esse é o período antes de Cristo. Então, quando eu coloco aqui o dia zero, porque justamente é o dia zero, porque a contagem aqui, como trata-se de dias, então é uma contagem cheia aqui. Nós não estamos fazendo uma contagem assim aleatória. Então, o tempo cheio da profético. E agora, quando nós vamos para a data de 22 de outubro, observe aqui, 22 de outubro de 1844, exatamente transcorreu aqui 840.058 dias. Então o cálculo aqui é exato, e aqui fazendo, né, claro, isso é com base no calendário atual, no nosso calendário gregoriano proléptico, ou seja, regredindo o nosso calendário mesmo ao tempo que ele não existia, mas com base no nosso calendário atual. Então chega-se que a contagem desse tempo profético de 2.300 anos, que também foi o mesmo marco, né, o mesmo marco que deu início à profecia dos 490 anos de Daniel. Então ela aponta para 12 de outubro. Se essa profecia ela aponta, né, para 12 de outubro como a data inicial, então isso poderia então chegar também à conclusão que Jesus foi batizado no dia 17 de Tishrei, né, que ele pode ter sido batizado no dia 12 de outubro, uma vez que
essa é a data que nós estamos trabalhando, considerando. Pode ter ocorrido justamente nessa data. E aí é só para mostrar para vocês que o cálculo realmente é exato para demonstrar aqui que o decreto Artaxerxes I foi assinado no ano 457, no dia 12 de outubro. Então é uma data recorrente também que está na cronologia bíblica. Daí, essa data agora, 7 de outubro, ela está dentro do contexto da Guerra de Israel, como eu quero enfatizar aqui para vocês, com a criação da Companhia de Jesus. E o que ocorreu então nessa data? No calendário gregoriano proléptico, exatamente também dá essa data, 7 de outubro, que aponta como 17 de Tishri. E então agora, exatamente, observe, com base nessa data, né, que na época era 27 de setembro, no calendário juliano, porque era o calendário que estava em vigor na época, mas que corresponde ao dia 7 de outubro devido àquela supressão dos 10 dias, né, quando da introdução do calendário gregoriano, né, que o dia 4 de outubro de 1582, que era uma quinta-feira, foi seguido imediatamente pelo dia 15 de outubro do mesmo ano, né, mês de ano, e aí houve uma supressão de 10 dias. Então o dia 27 de setembro passa a ser então o dia 7 de outubro. O que ocorreu exatamente no dia 7 de outubro, né? O Hamas, ele quis mostrar uma força de que Israel estava fraco, e com isso ele queria que todos os outros inimigos de Israel, como Irã, Hezbollah, atacassem também, aproveitando o momento da fraqueza de Israel. E esse cálculo deu errado, né? O Hamas achou que os outros grupos terroristas que combatem Israel iriam também atacar Israel ao mesmo tempo, aproveitando o momento de fraqueza. Mas não foi como eles esperavam. Mas, de todo efeito, isso ocorreu em dia 7 de outubro, esse golpe, essa eclosão também da guerra. Então, era uma data realmente que bem precisa dentro da cronologia. Então, não foi uma data aleatória. Foi uma data, digamos assim, determinada. E com isso, a gente entender por que disso. Lembre-se de que nessa data anterior, a criação da Companhia de Jesus foi criada para combater o protestantismo, né, um movimento contra-reforma para impedir o avanço do Evangelho. Então, esse movimento está ligado ao Evangelho. De que maneira? A maneira de que nós sabemos que a janela 1040 e a maioria ali está situada ali, os países muçulmanos, assim como também os países ditatoriais como Coreia do Norte, Rússia, China, que ainda é um país opressor, que não permite, não tem, o povo não gosta da liberdade religiosa. Então, esses países, antes que Jesus venha, o Evangelho precisa ser pregado. E a gente poder entender que essa guerra Israel-Hamas está envolvida nesse contexto para forçar esses países a fazer abertura para o Evangelho. Enquanto isso não ocorrer, também essa guerra não vai acabar, porque a finalidade principal, né, ou seja, até mesmo a motivação é que o Evangelho vai ser alcançado ali nessa área. Então, de alguma maneira, vai ocorrer que esses países vão se enfraquecer, ou vão cair, vão haver revoluções internas, ou eles vão entrar na guerra, e aí essa guerra vai ser ampliada para que todos esses países opressores vão se enfraquecer. E nós sabemos que a Rússia, a China e o Irã sempre estão juntos como aliados, e aí numa guerra, ou quando todos se envolverem, então vão cair todos juntos. Ou eles mesmos vai haver algumas revoluções internas para a própria população se revoltar, derrubar esses governos ditatoriais e implantar um governo que permita, assim como aconteceu com a Síria, né? Nós vimos lá que mais de 10 anos de guerra não conseguiu derrubar o presidente que estava lá, né? Bashar al-Assad. Mas um movimento rápido que houve aí dos revoltosos acabou com o regime sírio aí lá na Síria. E eles agora estão promovendo lá uma abertura religiosa, permitindo na liberdade religiosa que cada grupo religioso exerça livremente a sua religião. Então, é assim que precisa acontecer em todos os países lá desse Oriente. E é com base nessa data
que eu expliquei no vídeo anterior, como eu disse a vocês, quem não assistiu ainda esse vídeo aí, Daniel 12, foi lançado agora há pouco, então assistam para agora entender o porquê eu disse lá, né, que a partir dessa data, 7 de outubro, começa a contagem de 1260 dias. Ao fim desses 1260 dias, então, é que começa a contagem para os 1290 dias, baseado nessa data. Isso aqui é o que eu estou dizendo. Não estou dizendo que vai ser assim, porque isso não está aqui. Observe que, como eu demonstrei para vocês, essa data 7 de outubro, ela está dentro do contexto cronológico, da cronologia bíblica, né, do que realmente aconteceu. Então não é uma data que eu sugeri, né, ou uma data, digamos assim, aleatória ou determinada por mim. Não, ela está com base no calendário dentro do contexto da cronologia. Então, usando essa data, né, estou usando essa data, pode não ser, ela pode estar errada, né? Eu apenas estou usando porque é uma data que nós temos aqui como referência. Eu não vou inventar uma outra data, então vou usar a que eu tenho. Então, usando essa data de 7 de outubro de 2023, 1260 dias depois, vai dar aqui exatamente no dia 19 de março de 2027. E 19 de março foi o dia que teve início a criação do mundo. Essa data 19 de março foi o primeiro dia da criação do mundo. E agora então pode ser usada como a data inicial que dá início aos 1290 dias. Mas eu expliquei no vídeo anterior que para isso acontecer, observe, a data então perde todo o valor se não houver o evento que precisa acontecer, que é a cura da besta, ou seja, a união do papado com o Estado, né? Então os reis do mundo aí, a começar pelos Estados Unidos, né, que é o primeiro país a fazer aliança com o papado, e aí vai envolver várias e outras nações do mundo. Então vai haver a união da religião com o Estado de novo, né? A igreja vai voltar a se unir ao Estado e com isso vai dominar também, porque ela vai impor, o decreto dominical vai impor leis para salvar o planeta aí das crises climáticas, sociais, morais e tudo mais, né? Então a igreja vai ganhar uma autoridade universal, vai se colocar como um poder mundial. Se isso não ocorrer, essa data então não tem valor. Então observe que nós não podemos nos fixar na data, e sim no evento. A gente dá uma data para servir como uma previsão, né? um possível começo, mas se o evento não ocorrer, então a data fica descartada, para entender bem isso, né? A gente não quer fixar a data independente do evento, não pode ser assim. Então, ocorrendo esse evento, conforme falei no vídeo anterior, então tem-se a contagem de 1990 dias. E durante esse período seria um período do decreto dominical, porque o texto de Daniel deixa bem claro que essa contagem só começa quando houver abominação desoladora e o fim do tamide, ou seja, do sacrifício de Cristo substituído pela obra humana e a abominação da união do Estado com a igreja. Então serve como marco profético inicial para a contagem desses 1290 dias, que pode aí se finalizar com o fim da Babilônia, e entre o fim da Babilônia os 45 dias restantes dos 1335 dias, então seria no fechamento da Porta da Graça. De acordo com a data 19 de março, então o fim de Babilônia ocorreria dia 28 de setembro de 2030, e o fechamento da Porta da Graça 12 de novembro de 2030. Tudo isso são datas sugestivas, né? Nada de dizer que eu estou fixando data para nada, mas apenas como a nível de sugestão. Vamos esperar ocorrer. Agora, para entender o que eu falei lá no começo, né, o que pode acontecer em 25 de setembro, é justamente isso aqui. E sabendo que a Bíblia trabalha sempre com o número 7, é um número que a gente entende, né, que é um número bíblico e está relacionado a eventos também na Bíblia, sempre ao fim de cada 7. Então, pegando esse período de 1260, não é 1960, é 1260 dias, os 1960 dias, e quando nós dividimos por 7, nós vamos ter um período aí de 180 dias, ou seja, 7 períodos de 180 dias equivale a 1260 dias.
Isso a gente pode agora jogar aqui a partir dessa data de 7 de outubro para ver se tem algo que a gente possa analisar. Quando a gente faz isso, observe que quando a gente faz isso, então a partir de 7 de outubro, então eu somar 180 dias, qual vai ser a próxima data? 7 de outubro mais 180 dias. Vai ser 3 de abril de 2024. E nessa data, 3 de abril de 2024, o que ocorreu no contexto, né, do conflito de Israel-Hamas? Ocorreu aí uma retomada das negociações para cessar o fogo, então sempre querendo acabar com a guerra, então houve essa retomada. E nós vimos aí também que a OMS denunciou ataques aos serviços de saúde quando morreram os médicos, paramédicos, e uma destruição do lançador de foguetes de um grupo aí terrorista. Então é uma data que houve um marco aí nesse conflito. Mas quando agora somos também de novo mais 180 dias, aonde chegamos? Chegamos ao dia 30 de setembro de 2024 e ocorreu algo também interessante nesse dia. Foi quando Israel ele lança uma ofensiva na fronteira com o Líbano e, na verdade, as tropas terrestres invadem o Líbano para atacar o Hezbollah. Então o Hezbollah ficou atacando Israel desde que eclodiu a guerra, ficou lançando uns foguetinhos aqui, outro ali. Então o que ocorreu nessa data 30 de setembro, Israel então ele ataca o Hezbollah, ele invade o Líbano. E isso ocorreu exatamente aqui na 30 de setembro para 1º de outubro. E mais uma vez nós agora somamos 180 dias a essa data de 30 de setembro de 2024, onde vamos parar? No dia 29 de março de 2025. E nesse dia 29 de março de 2025, dentro desse dia, né, porque começou até uns dias antes, mas no contexto desse dia, nós vimos aí pela primeira vez os palestinos pedem a saída do Hamas em protesto em Gaza. Algo assim até inédito, algo não esperado, né, porque além do medo da repressão e do que podia acontecer, mas houve aí um protesto dos moradores, né, ou seja, dos palestinos que moram em Gaza contra o Hamas, né, porque eles sabem que tudo isso aconteceu por causa do Hamas, do que eles fizeram com Israel. Então ocorreu aí um marco histórico nesse período a cada 180 dias. E quando agora nós somamos 180 dias ao dia 29 de março de 2025, nós vamos chegar a que data? Então, desde 7 de outubro de 2023, 180 dias, chegamos a 3 de abril de 2024. Houve uma escalada da guerra em Gaza. Com 180 dias depois, dia 30 de nove de 2024, houve ataques e confronto mais intenso envolvendo aí o Israel e o Hamas. E no dia 29 de março, os protestos e violência em larga escala aí contra o Hamas, do próprio palestino contra o Hamas. E a próxima data agora, quando eu somo 180 dias, é o dia 29 de março de 2025, nós chegamos ao dia 25 de setembro de 2025. E qual a previsão do que possa ocorrer no dia 25? Bom, as possibilidades. Pode ocorrer protestos civis, tanto os palestinos em Gaza como dentro de Israel e até em outros países aí protestando, principalmente para que haja, né, o fim da guerra, para que haja o fim dos combates, para que os reféns sejam libertados, para que o Hamas deponha as armas ou se renda. Então os protestos estão sempre aí aumentando. Então pode ser que haja aí um protesto mais generalizado. Nesse período de 25 de setembro vai estar havendo aí a reunião da ONU, né, uma reunião que anual, né, a Assembleia Geral da ONU vai estar se desenrolando nesse período e pode ser que ocorra alguma pressão diplomática ali na ONU em relação a Israel, em relação à guerra entre Israel e o Hamas. Pode também ser um possível cessar-fogo, né, já que está em andamento aí um cessar-fogo e de repente possa acontecer nesse contexto da guerra. Mas pode não ocorrer, né, uma vez que o que nós falamos é que essa guerra ela tem a ver com o enfraquecimento de todo o Oriente Médio, todos os países aí
muçulmanos, todos os países opressores que não têm liberdade religiosa para que o evangelho seja pregado. Logo, o que pode ocorrer aí, se realmente, dentro desse contexto do evangelho, é uma expansão do conflito, tanto interno, ou conflitos internos de revoltas populares contra os regimes opressores que a população está vivendo, então, ou até mesmo uma expansão do conflito envolvendo aí outros países entrar na guerra contra Israel, e aí levaria também os Estados Unidos a se envolver diretamente na guerra. Então, uma expansão do conflito para que esse conflito então sejam expandido nesses países, e aí então ele atinge o objetivo, que é enfraquecer todos esses regimes ditatoriais muçulmanos, esses regimes que dominam o Oriente Médio e que impede o avanço do Evangelho. Isso é o que pode ocorrer, né? dentro dos cálculos que nós estamos aqui desenvolvendo, né? Tudo baseado aqui nos cálculos, não é, né, para deixar bem claro, assim, não se trata de profecia de tempo, não existe uma profecia de tempo para nossos dias, baseada em datas, mas no estudo da cronologia é o que nós estamos desenvolvendo aqui, e podemos ver que dentro desse contexto nós podemos ver que existem datas recorrentes que se repetem ao longo da história, e essas datas ela nos ajuda a então compreender certos acontecimentos no contexto da Bíblia, para que a gente então entenda que alguns acontecimentos eles são realmente o que Jesus chamou de sinais, né? Ele ficar atento aos sinais. Então nem tudo pode ser sinal do que Jesus pediu que a gente ficasse alerta, né? Guerras, terremoto, fome em vários lugares, né? Nação contra nação. Então Jesus ele pediu que a gente ficasse atento a esses sinais, e quando esses sinais ocorrem dentro de datas que a gente vê que são datas recorrentes, então isso serve de mais certeza ainda de que o sinal é sinal do fim do mundo, é um sinal profetizado, né? Não é a data, mas o sinal é profetizado por Cristo, Mateus 24, em Apocalipse. E quando esses sinais ocorrerem dentro de datas cronológicas, né, recorrentes na Bíblia, datas que, como por exemplo, né, a queda de Babilônia no ano 70, diante dos romanos, eles dizem que foi, os judeus, né, dizem que foi na mesma data que caiu Babilônia Jerusalém diante dos babilônicos, no ano 539 a.C. Os judeus colocam na mesma data, no quinto mês, né, lá no quinto mês, e eles botam na mesma data também. Então, mesmo que a Bíblia não cita a queda de Babilônia no quinto mês, mas a queda para a Babilônia, né, diante de Babilônia no quinto mês, no ano 539, não, no ano 586, né, quando Jerusalém cai diante dos babilônios, no ano 586, que foi no quinto mês. Está registrado no livro lá de 2 Reis 24. E já a data da queda de Jerusalém no ano 70 não tem registro bíblico, mas os judeus, né, têm eles, em relação a esse registro, eles são muito específicos, então eles dataram também no quinto mês aí do ano 70 a queda de Jerusalém diante dos romanos. Com isso, né, algumas datas podem ser recorrentes, que nos ajudam então a aceitar que os sinais realmente são sinais do fim. Então, com tudo isso, nós precisamos apenas estar alerta, né? Porque o que Jesus disse, quando vir essas coisas acontecer, saber que está próximo às portas. Então, se ocorrer dentro os sinais vão ocorrer, né? Mas, como estou dizendo, serve de reforço quando ocorre dentro de datas específicas que já aconteceram antes na história. Isso para que a gente nos alerte mais ainda de que o fim está próximo, Jesus está perto de voltar. Que Deus abençoe a todos.